tarde, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, gravando aqui mais um vídeo para agradecer, né? Gente, eu sou testemunha viva do Senhor, da palavra de Deus, né? Então, olha, se eu consigo cantar um louvor, eu não sei cantar da harpa. Mas, gente, eu vivo através dessa palavra, né? Da Bíblia Sagrada, tá, gente? Essa aqui, gente, é a Bíblia, né? Vamos lá, gente. Chuva de graça, Deus prometeu, com certeza, chuva de graça mandá-la, nós fortalece, ricas bênçãos em paz. Chuva de graças, chuvas pedimos ao Senhor, mandamos chuvas constantes, chuva do Consolador. Gente, então, gente, eu sou testemunha viva da palavra de Deus, né, da Bíblia Sagrada. Hoje eu tô aqui, no dia desse eu falei sobre a vídeo, entrei no vídeo e falei, gente, eu tenho orgulho de servir nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais, o que Ele tem feito na minha família, continua fazendo por um milagre. Não vão comer qualquer coisa que você oferece a vocês, servo de Deus, mulher de Deus. Como eu falei, não se venda por maná nenhum. Entendeu? Eu não joguei piada nem charada a ninguém. Eu falei a verdade. Porque muitas vezes a gente deixa encantar por as coisas mais bonitas, né? Mas não se venda por maná, não. Porque isso aconteceu na família minha. E para a honra e a glória de Deus, Jesus fez um milagre na vida dela. Porque ofereceram e ela comeu. E hoje ela está bem, graças a meu bom Deus. Então Jesus é assim, Ele trabalha nas pequenas coisas. E cada dia pra gente é uma vitória. Só da gente amanhecer o dia, da gente se levantar, é uma vitória. Para nós que somos servos de Deus, né? Então a palavra de Deus, minha leitura é muito pouca, gente. Né? Abaste que me toque, Senhor, pra minha alma cansada ela ter paz. A noite escura está, o Senhor me guiará. Mas só abaste que me toque, Senhor, pra minha alma cansada ela ter paz. A noite escura estás, e o Senhor me guiará. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, amado Rei da Glória. Assim, crendo do sincera guiarão, mais perversidade do falsos destruirá. Nada aproveita e as riquezas no dia. Darei a mais a justiça livrar da morte. Justiça do sincero direitarão o seu caminho, mas o perverso peleja-se falsidade. Caíram justiça dos virtuosos e livrarão, mas na sua perversidade serão apanhados, e os iniquiosos morrendo, o homem ímpio, perverso. Esperança dos justos. Sim, perdei, e justo libertando, angústia, e veio o ímpio para se lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas o justo liberta pelo conhecimento. No bom do justo é o sentar a cidade, perecendo os ímpios e o jubilam. Essa é a Provérbio. No livro de Provérbio, que Jesus fala, né, que eu estou lendo aqui, é o 11, né, o versículo 11 também. Aí eu terminei no 10. Então, gente, no livro de Provérbio, que ele fala, a língua da gente, né, nós temos que segurar nossa língua. Muitas vezes, gente, a gente levanta tão, né, mas a gente tem que aprender aqui no Provérbio assim, ó, buscar mais a palavra de Deus para ter mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento. E não julgar as pessoas por aparência. Entendeu?
e buscar mais o conhecimento em Deus. Ah, Maria, não posso. Eu tenho certeza, gente, que como nós somos servidores do Senhor Jesus Cristo, nós temos que tirar um dia ou 2 dias para Ele. Só eu e Ele dentro de um quarto, buscando, orando e glorificando o nome dEle. E pedindo mais conhecimento, mais entendimento da palavra. Entendeu? Para a gente conhecer a palavra, e realmente minha leitura é muito pouca, e nem louvar eu sei. Mas a palavra, ela ensina. Como é que você tem que ser um servo de Deus, cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, que você não busca a palavra, que você não lê a Bíblia, que você não tira um dia sequer para estar dentro do teu quarto, lendo a Bíblia e se entregando ao Senhor. Aí assim aí começa a acontecer altos e baixos. Como aquela pessoa tem buscado mais, buscado a palavra, se dedicado o máximo. É como aquele louvor do Lázaro. Sempre vai ter um desviado para poder acusar e apontar um servo do Senhor. Uma pessoa que busca muito a Deus. Isso todo mundo passa por isso. Se chama joio. No meio do trigo tem o joio. E o joio ele não se alegra. Como ele vê você diferente. Como você fica gritando diferente dele. Como João Batista. Né? Ou glória, ou aleluia, ou glorificando ao nome do Senhor. Né? O João foi predejado até a morte, o Estevão, por aquele Paulo que estava. E hoje qual é a diferença de muitos irmãos que têm esfriado dentro da casa de Deus? Dentro da igreja. Porque muitas vezes falta o apoio. Falta a confiança. A dedicação mais, os filhos, as pessoas que precisam. Porque muitas vezes você é julgado por aparência, por o jeito de ser. Entendeu? E a aparência da gente muitas vezes engana. A pessoa é uma coisa e você pensa que a pessoa é outra. E é doído. E muitas vezes a pessoa se afasta da casa de Deus e perde a vontade de ir. E como você convida, a pessoa não quer ir mais. Então ela ou ele, seja quem for, fica jogando pedra em quem está lá dentro da igreja. No terreno de dentro da casa de Deus, que diz que conhece a palavra, fica jogando pedra em quem está dentro da casa do Senhor. Porque acha diferença naquela pessoa. E a palavra de Deus ensina aqui que nós temos que ser humilde com todo mundo. Buscar mais o Senhor, o conhecimento e a sabedoria de Deus. E a instrução do Senhor. Porque Ele ensina como é que nós temos que se comportar. Tem que nós andar falando. Então, hoje em dia, nós temos que vigiar. Hoje em dia, gente, a gente tem que aprender que muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor e a gente abre a boca para falar uma coisa e você nunca pensa que aquela coisa aumenta. Você fala uma coisa do bem e vai para um lado totalmente diferente do que você pensa. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela ensina. Eu estou cada dia mais aprendendo. Se você buscar mais a palavra, você vai ter o conhecimento, o entendimento para poder lutar com as pessoas, porque não é fácil. Tanto de dentro da casa de Deus, como de fora da casa de Deus. E muitas vezes a gente diz assim, julgo de fora que não estão dentro da casa de Deus. Mas muitas vezes o de dentro da casa de Deus está fazendo as mesmas coisas que o de fora. E você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou você pega todo dia a palavra. Está escrito na Bíblia. Né? Mas você tem que buscar mais.
Não é porque eu tô lá dentro da casa de Deus, eu vou buscar só como eu tô lá sentada na cadeira olhando, pregando, não. Eu tenho que buscar lá dentro da casa de Deus, eu tenho que buscar fora da igreja. É o que nós temos que fazer, cada dia mais. Né? Ai, mas não é fácil, realmente não é fácil. Mas se a gente botar cada dia mais um pouquinho, a gente aprende. Eu conheço muita gente que se afastou da casa de Deus. E como a gente convida, não quer mais entrar. Por que eu vou para dentro da casa de Deus? Para ir àquela igreja, ou para seja qualquer igreja. Porque lá os irmãos só sabem falar mal da vida dos outros, só sabem julgar os outros, jogar pedra nos outros. Eu ouço muito isso. Tanto aqui no lugar onde eu moro, como no lugar que eu vou. Eu falo com as pessoas, meu irmão, não quero servir a Deus não. Serve teu Deus sozinha mesmo? Porque os dados de dentro da igreja são piores do que os que estão fora da igreja. Por quê? Porque falo mal dos irmãos, das irmãs. Não busca o conhecimento, não busca o entendimento da palavra. A palavra de Deus não é levar o evangelho, pregar e levar você para dentro da igreja, não. É manter aquela palavra. E não dar ouvido que o diabo fala. Porque o diabo ele é enganoso, ele mente, ele rouba, ele mata. A palavra tem que vir na verdade, como fala lá em João. Conhecerá a palavra e a palavra libertará. E a palavra ela só entra no coração da pessoa que uma pessoa busca realmente, de coração, e pede ao Senhor para tirar toda a sujeira de dentro do coração para fora. Entendeu? É o meu medo. É o meu medo. Sempre falo para Jesus, Senhor, eu vou buscar o Senhor, não é na tua casa, mas na minha casa eu quero fazer mais. Eu não quero ser uma serva do Senhor fria, gelada. Só ir ouvir, voltar e não fazer nada. E na minha casa fazer de conta. Não. Eu aprendo na casa de Deus e deu paz para quem chega na minha casa. Mas de ter ouvido muita gente falar sobre isso, eu tenho ouvido. Que não querem. Muita gente não quer aceitar Jesus por causa dessa palavra. Por causa de muitas estão esfriando cada dia mais. Porque no lugar de dar ao lugar para a verdade, escuta a mentira. E a mentira não faz parte de Deus. E hoje em dia está comum. Tanto de dentro da igreja como de fora da igreja. Metendo a língua nos irmãos. Lá dentro da igreja e fora da igreja. E como é que você pode orar para os que estão fora da igreja? Que o de fora faz e o de dentro faz também. Aí fica difícil. E você fica num negócio sem saída. Se sacode para um lado, se sacode para o outro. E muitas vezes você não tem nem como levar uma palavra amiga, porque a pessoa já está com a palavra na ponta da língua para te responder. Vai chegar um tempo que ninguém vai acreditar mais nas profetas daqui da terra. Como já está quase chegando esse tempo. Nosso Jesus está voltando e Jesus falou. Amor de muitos ia esfriar. Eles não iam mais acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo ia voltar. Ele não ia mais acreditar que o nosso Jesus Cristo é vivo. E quase tudo isso já está acontecendo. Filho contra pai, pai contra filho, família com família. É a palavra, gente. Vai ter muita igreja, gente, que vai enganar os profetas de Deus, os servos de Deus. Mas Jesus fala na Bíblia que aqueles que têm o cheiro das ovelhas, as ovelhas conhecem o que é o verdadeiro e o que é falso. É o que eu tenho pedido para Deus todos os dias. Senhor, não me deixe enganada nem confundida. Eu oro todos os dias, eu peço para Deus, Senhor, não me deixe enganada nem confundida. Me mostre o que é o certo e o que é errado. Porque eu não quero estar enganada, como se eu voltar.
quero estar fazendo o certo. Mas por quê? Eu não vou, gente. Eu busco a palavra de Deus como tá aqui, ó. Se eu consigo achar o salmo para vocês. Ah, Jesus. Eu te adorarei. Tudo, Jesus. Eu consagro a ti. Oh, Jesus. Os campos vertem. Teve certeza do quê? Porque essa Bíblia é diferente, gente. O que se foram? O Senhor viu o cativeiro. Bem, aqui, ó. Achei, gente. Aqui, ó. É o Salmo, viu? É o 1, primeiro, tá? Olha lá. Bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se tenha no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. É a palavra, gente, de Deus, que as coisas cada dia mais vai ficar apertada. E cada dia mais o amor de muitos vai esfriar. Porque hoje em dia, gente, o joio está em todo lugar misturado com trigo. E você tem que buscar muito para você não se enganar. Começando por um homem de Deus, a mulher de Deus, o missionário, o diaconisa, seja quem for, ou, né, um diácono, né? Não deixe se enganar com as mentiras do diabo, né? Vigia mais, busca mais, se tranca no seu quarto, passe 2 dias orando, ore mais ao Senhor, busca mais, se joelha mais nos pés do Senhor, busca mais a palavra, né? Que o rei Davi, ele vibrava. As pessoas dizem que o rei Davi estava embriagado, mas ele estava embriagado, era da unção de Deus, que era grande demais no corpo dele. Ele dançava, ele vibrava. Aquela mulher, a Ana, mulher do Cano, ela não podia ter filho. A Penina perturbava ela dia e noite. E a Ana ia para dentro da casa de Deus buscar o Senhor. Todo dia ela levava uma mensagem para Deus. Todo dia ela levava uma mensagem para Deus que ela queria um filho. E a Penina perturbava ela. Todo dia a Penina perturbava ela. E como chegou um dia lá na casa de Deus, ela se embriagou. A unção de Deus foi tão forte que ela se embriagou daquela unção de Deus. E você sabe o que foi que aconteceu? Aquele profeta, de dentro da casa de Deus, ele falou para ela: vai para sua casa, mulher, que você está embriagada. Ela: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu não bebo nada. É a unção de Deus. Ele conhece o meu sofrimento. E ele deu um filho, Jesus deu um filho a ela. E esse filho se chama Samuel. Né? Por todo o sofrimento que ela passou. Então não julgue as pessoas por aparência, como você vê uma pessoa diferente dentro da casa de Deus. Porque você não conhece o que aquela pessoa tem passado na sua pele. Você não conhece a dor daquela pessoa, o sofrimento daquela pessoa. Busque mais a Bíblia. Vá mais para o joelho. Passe 3 dias dentro de um quarto, orando e buscando ao Senhor. Pedindo a Ele, que eu tenho certeza que Ele te dá uma sabedoria. Porque Ele fala em Provérbio, se você buscar mais a Ele, Ele te dá entendimento. Ele te dá sabedoria e conhecimento. Então, não julgue uma pessoa como chegar dentro da igreja, né? Vibrando diferente dentro da igreja, por aparência da pessoa. Busque, se tranque no seu quarto, jejue e vá buscar o Senhor e peça a Ele sabedoria, entendimento,
Porque muitas vezes aquela pessoa tem passado sofrimento que ninguém nem conhece. Nem sabe o sofrimento. Você não conhece o coração daquela pessoa. Você não sonda o coração daquela pessoa. Mas o Deus de Israel, o Deus de Jacó, Isaac, ele sonda teu coração. Ele sonda teu sofrimento. Ele sonda teu choro de madrugada. Ele sonda tua noite que tu passa sem dormir, buscando a Ele. Quantas vezes não perde a noite de sono, buscando um consolo nos braços do Senhor Jesus, pedindo a Ele instrução, Ele dá, conhecimento Ele dá, sabedoria Ele dá. Mas não julgue as pessoas por aparência, porque Deus Ele mostra o grande ao pequeno, como você abre totalmente o coração a Ele. Porque você não sabe do sofrimento que uma pessoa deve passar. Por que, Maria, está falando isso? Porque eu não sei o que é o teu sofrimento dentro da tua casa. Porque eu não vivo contigo. Muitas vezes meu pensamento até pode pensar, olha, fulano está passando por isso. Mas muitas vezes eu posso estar enganada. Então você não está na minha casa para você ver o meu sofrimento também. Então não pode julgar. Eu não estou na casa do irmão, na casa da irmã, para saber o que ela está passando dentro da casa dela. Então eu não vou poder ajudar. Eu não estou na casa dos meus pastores, das minhas pastoras, para me saber o que eles estão passando. Então eu não vou poder apontar eles. Eu não vou poder. Porque Deus disse que nós temos que fechar a boca. A boca. Fechar a boca. Eu tenho falado até com meu esposo, amor. Como ele fala assim, eu tenho falado para ele, amor, para de falar mais. Fala menos. Feche mais a boca. Muitas vezes ele fala tanto e ele precisa que eu fale e eu respondo. E muitas vezes eu respondo até com um tomzinho de grosseria, porque eu quero ouvir, eu quero me desligar das coisas da casa e quero me ligar nas coisas de Deus. E muitas vezes incomoda meu esposo, porque ele não é crente. E ele quer que eu fale igual a ele. E muitas vezes eu quero ficar na minha calada. E eu amo ficar só eu e meu Deus. E muitas pessoas não têm essa chance. Não querem saber de passar como bem, levantar às 6 horas da manhã, ou 5 horas da manhã, entrar para dentro do quarto, colocar um louvor, ler a Bíblia, né, meditar, como 8 horas, 9 horas, entra de novo para dentro do quarto, sai 12 horas, meditando, ouvindo a Bíblia, buscando o conhecimento da palavra. Apesar que meu estudo é bem pouquinho. Mas se você buscar, você acha. Você acha. E não precisa você estar apontando ninguém. E nem se a pessoa flutuasse, né, como Jesus flutuou em cima da água, você não pode acusar aquela pessoa. Porque você não está nela. Você não está sentindo a unção que a pessoa está sentindo. Você não está sentindo a presença que Deus tem dado àquela pessoa. Porque Deus, até na hora do teu choro, Ele está vendo. Na hora do teu sofrimento, Ele está vendo. Quando tem muitos que levantam para te acusar, para te apontar, para te julgar, como fosse Deus, te julgando e te apontando. Mas esquece que o nosso Deus, Ele vê tudo. Não precisa você ser nada, um cargo grande, uma coisa grande. Precisa você você ir com a cara no pó, buscar mais a Deus, mais sabedoria, mais atenção, buscar mais ao Senhor. Não precisa você ter um cargo grande, não ser uma coisona dentro da igreja, uma coisa grande. Precisa você se ajoelhar mais, ir pro pó e buscar o conhecimento, sabedoria, instrução da verdade, para você passar. É com amor. Jesus disse que Ele é amor. Se você andar só no caminho da verdade, você vai ver que Ele é amor. Ele é amor. Jesus disse que nós temos que buscar um grande temor de Deus e andar na verdade, tirar toda a sujeira do seu coração
E parar de se misturar com as pessoas que diz que é crente na hora. Não tem nada de crente estar caluniando um e o outro. Na primeira oportunidade está metendo pau nas pessoas. E vigiar mais ao chão que você pisa. Porque como a gente bota a mão, Deus lá de cima ele está vendo. Ele está vendo. É por isso que eu digo, vamos mudar mais. Vamos buscar mais esse conhecimento e vamos dar mais atenção às pessoas da rua. Não vamos buscar os que estão lá dentro da igreja, não. Vamos buscar os que estão fora da igreja. Os que estão dentro da igreja, você já ganhou alma para Jesus. Agora é hora da gente fazer a obra buscando os que estão lá na rua. Que estão precisando da palavra. Os que estão no meio da praça dormindo. Os que estão num lugar que não conhecem, nos interiores. Em tanto lugar que não conhecem a palavra. Porque não tem quem leve. É arrumar a igreja com os servos de Deus que tem dentro e pegar todo mundo, acompanhar, buscando alma. Porque Jesus gosta de quem busca alma. Não é de quem está se importando com a vida dos outros, não. Que está escrito na palavra de Deus, como você fala mal da vida do irmão da igreja, ou irmã, seja quem for, você não está dando lugar para Deus. Esse eu estou aprendendo e estou aprendendo cada dia mais, porque eu tenho buscado a Bíblia. Você não está dando lugar para nosso Deus. Você está dando lugar para o inimigo. E ele reage. Como o inimigo age, ele destrói, ele acaba, ele limpa. Porque você não está dando lugar para Deus. Entendeu? Por prova, observe que hoje em dia tem muita igreja fria, sem ter quase ninguém dentro da igreja. Não tem ninguém dentro da igreja. E muita igreja de porta fechada. Porque dá lugar ao inimigo a agir. Abre as portas para o inimigo. E muitas vezes, naquele inimigo, ajuda a caluniar junto com o inimigo. O inimigo fala mal da irmã e você vai lá e diz, é verdade mesmo. E você fica ali de mutu. Olha, é verdade, a irmã vai passando. Olha como a irmã passando, olha. E por as brechas da porta, você está olhando a irmã passando, mas você não vai lá onde aquela irmã diz assim, irmã, parei um pouquinho. O que está acontecendo, meu irmão? Ô, irmão, você passou da igreja, passou um dia sem ir na igreja, o que que você está acontecendo, irmão? É, a tribulação está grande demais. E você está junto com o inimigo, olhando por detrás da brecha da porta. A irmã passando, você está vigiando a vida da irmã e caluniando a vida da irmã por detrás. No lugar de você estar ajudando a irmã com oração. Está com o joelho dobrado no chão e pedindo perdão por as palavras que você já deve ter inventado, caluniado essa irmã. Porque o servo de Deus é aquele que vê o seu defeito, que fala mal do irmão, da irmã vai lá e pede perdão. Não é aquele que diz assim, vai lá pedir perdão que tu fez, mas não vai pedir o perdão que você já fez com aquela irmã, ou com aquele irmão. É fácil mandar os outros pedir perdão, mas você não olha o seu erro. A palavra de Deus diz que nós temos que corrigir o nosso erro de dentro para fora, para nós poder corrigir o nosso irmão e nossa irmã. Entendeu? É perdoar, mas perdoar de coração, só você e ele. Não é você perdoar uma pessoa e todo mundo saber que você perdoou, porque ali não é perdão. É deixar o nosso Deus agir. Porque o nosso Deus age. Se você tiver com falsidade. Se você estiver caluniando o irmão e aquele irmão estiver na prova, igual o irmão Lázaro, e vê um desviado do diabo só para tentar. O irmão já está passando uma prova doida, uma luta doida. E veio um lá para apontar ainda, para empurrar o dele, dizendo que é servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, filho de Deus, é filha de Deus. Mas está lá com o dedo te apontando. Isso é que muitos nós tem pegado na pele, no sangue, na alma. E nós temos que buscar sabedoria a Deus e força a Ele. Hoje em dia nos escapa nem os pastores, nem as irmãs, nem pastora, nem diaconisa, missionária, diaco. Ninguém hoje em dia escapa do joio. E você der ouvido o joio e fazer isso, tá pior do que o joio.
Está dentro da casa do Senhor, mas está se preocupando com a vida do outro. No lugar de você estar de joelho orando por ele, buscando por ele, de que você está condenando aquela pessoa. E na frente, não sabe onde que bota, abre a boca e sorri, o Espírito Santo dizendo que falsidade, que mentira. Porque o Espírito Santo, ele não deixa nós enganados. Ele mostra quem é um joio de verdade. Me perdoa falar isso, mas eu tinha que falar, gente. Pelo amor de Deus, vamos se acordar. Vamos despertar. Não vamos dar lugar para Deus, não é para o diabo, não. Vamos pisar na cabeça da serpente. Mas você tem que dar lugar para nosso Deus agir, para nosso Deus trabalhar. Ontem eu fiquei irada, ontem. Mas eu fui no joelho, eu fui orar. Senhor, tira isso de mim. Senhor, joga isso por terra. Deus, pelo amor de Deus, tem misericórdia, Senhor. Que é isso, Pai? Entendeu? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, né? Muitas vezes você se engana com a aparência do irmão, do irmão. Por quê, Maria? Eu não tô falando de ninguém mas eu já vi com meus próprios olhos. A pessoa se batiza, vai pra água, desce pra água. E fica jejumando pra desejar o mal a você. Ou eu. Fica fazendo oração contrária. Através do jejum. Entendeu? Orando ao contrário. Eu tenho uma coisa comigo, gente. Que como eu vou orar, eu entrego para Deus, Senhor, passe na frente. Resolva. Sou tão pequena e frágil. Eu não posso. Mas faça isso por mim, Pai. Pai, estão acabando com o meu nome, Pai. Ô, Pai, faça isso por mim. Eu sou pequena, eu sou frágil, Pai. Eu não posso resolver nada. É o Senhor que vê. O Senhor está vendo? Pois faça. Resolve por mim. E se fosse só de fora, ainda tinha jeito. Eu ainda falo para ele desse jeito. Eu digo, mas pior de tudo, que eu vejo os de fora e vejo os que não são de fora. Como é que eu posso, Pai? E eu vou lá e entrego para ele. Entendeu? Muitas vezes está da minha família mesmo. Me aponta. Hoje em dia, para você ter um inimigo, não precisa ser daqui de dentro da igreja ou de outra igreja, não. Muitas vezes até da tua família mesmo. Aponta o dedo. E quanto tu bebe isso aqui, ó, nessa palavra, aí você vai chegar a pessoa assim, fulano, eu sou crente. Ave Maria, eu sou crente. Eu só vivo em adoração e louvor. Tá lá, tudo bem. Como chego em casa, nada. Não existe aquela pessoa. Ai, irmã, eu já passei por isso, gente. Eu já morei perto de uma mulher que ela era crente. Eu não vou dizer o nome. Ela era crente, eu morei bem perto da casa dela, ela era crente. Lá na igreja dela, era crente, na igreja dela. Como essa mulher chegava em casa, essa mulher me provocava. Ela me jogava piada. Ela zombava de mim. Como dava no outro dia, ela estava dentro da igreja. E ela tinha um carro, e ela fazia questão, ei, fulano, comigo. Ei, irmã, para a igreja. Eu digo, não, irmã, hoje não vou para a igreja, não, que a minha igreja não é aqui, não. Que nesse tempo eu estava numa igreja, que eu não vou dizer o nome, né, faz muito tempo isso. Lá no Maranhão, né, era do Maranhão isso, viu? A mulher disse que era crente. E todo dia a mulher me jogava piada. Todo dia a mulher procurava confusão comigo. E todo dia a mulher estava dentro da igreja. E agora eu digo, por isso que nós, servos de Deus, como eu falo as coisas, gente, as pessoas pensam assim, ela tá falando mal dos irmãos da igreja dela. Ela tá falando mal dos irmãos não sei da onde. Gente, eu tô falando das coisas de Deus, eu não tô falando mal de ninguém, eu não tô falando mal dos irmãos da igreja, eu não tô falando mal de meus pastores, eu não tô falando mal de ninguém, eu tô dizendo que nós temos que vigiar. Porque isso é verdade.
Muitas vezes pode até acontecer isso comigo. Eu posso estar dentro da casa de Deus fingindo ser uma coisa que eu não sou, como já disseram isso pra mim. Disseram que eu estou dentro da casa de Deus só fingindo ser o que eu não sou. E eu vivo atrás da Bíblia todos os dias da minha vida. Então vamos vigiar mais. Porque tem muita irmã e irmão que está dentro da casa de Deus, está jejuando, mas está orando o contrário. Desejando o mal. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem mais ficar na igreja. Como você vai falar da igreja, as pessoas pulam bem lá. Por que eu vou para a igreja? Porque o de dentro da igreja faz pior do que os que estão fora. Estão lá só usando o nome de Deus em vão. Enganando as pessoas, mentindo com o nome do Senhor. Isso eu já vi com meus próprios olhos, gente falando. Como você vai fazer um convite, como você sai e fica zombando de você por detrás. Podia procurar mesmo na lavagem de roupa. Vejo muito isso. É por isso que eu estou dizendo, nós temos que mudar. Vamos dar um exemplo, é dentro da casa de Deus. Não é fora da casa de Deus, não. Isso serve para mim também. É dentro da casa de Deus. Se tu busca na casa de Deus, faça o melhor na tua casa. Se você não tem para quem pregar, abre a boca, prega. Bota o microfone, fala por cima. Mas fala do amor de Deus, porque Deus é amor. E Ele é vivo. E Ele vê tudo. E Ele sonda o nosso coração. É isso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós temos que mudar para nós poder dar um exemplo. Como é que eu posso ganhar alma? Eu falando das pessoas de dentro da igreja. E como chega lá na rua, estou falando do amor de Deus. E estou falando mal das pessoas. E todo mundo está vendo, está na cara que as pessoas veem. Até mesmo aquela pessoa que você fala e fica vigiando na brecha, só o primeiro falar de você no outro lugar. Olha, ó, o homem de Deus, a mulher de Deus, está acabando com a irmã ali, ó. Aí você vai ganhar alma como? Se você não pôr no seu lugar. Aconteceu isso comigo. Por que eu tô falando isso? Eu morava no Maranhão. E lá no Maranhão tinha uma mulher que ela disse que era pastora. Tá entendendo? E entrou uma pessoa novata. E uma vez eu tava meio passando por uma tribulação mesmo, não mentir. E eu passando pra lá e pra cá, e essa pastora ficava dentro da casa da mulher, olhando por mim por a brecha. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi várias vezes, o Espírito Santo me mostrou, e eu vi ela dentro da casa da mulher, olhando por a brecha da porta. Olha a crente aí, ó. Junto com a outra que não era crente, a mal aceitada Jesus. Olha a crente aí, olha. Essa é a crente aí, ó. E eu tribulada, com várias contas para pagar, várias coisas para fazer, sem ter condição de fazer. Entendeu? Isso aconteceu comigo. Se eu tô falando isso é porque aconteceu comigo. Eu tô dizendo para vocês vigiar. Porque isso aqui é verdade. Entendeu? É verdade. Então, por isso que a gente tem que vigiar. Homem de Deus, mulher de Deus. Vamos vigiar. O que você fala, o que você faz. Porque os irmãos ouvem. Os irmãos sabem. E você perde. As almas que é para você ganhar, você está perdendo. Porque eles não voltam mais para a igreja. Você vê como eles começam a ver. Não tem como. Se torna uma igreja faia. Por causa que não vigiou. Por causa muitas vezes das palavras que abre a boca e fala. No lugar de estar ajudando um irmão, uma irmã, está metendo a língua por detrás. Entendeu agora como é que é as coisas? E isso vai vindo muito tempo. Não é de hoje. Como eu morava no outro lugar também, que eu adoeci, que eu quase morro, aconteceu a mesma coisa comigo. Como eu precisei virar as costas para mim. Eu só estou viva por um milagre de Deus. Eu precisei de 2 bolsas de sangue. E ninguém que disse que era crente de verdade mesmo, não tiveram coragem de me ajudar em nada. Nem lá botaram os pés. Eu fui operada, eu quase morro. E isso, né, de hoje já está com 20 anos. Que eu estou comentando esse testemunho, meu povo, que eu estou dando. É um testemunho que eu estou dando aqui. Não vem de hoje não, viu? Por isso, vigia, gente. Presta atenção e pisa no chão direito. Tem 20 anos, se não for com mais de 20 anos, que isso já aconteceu na minha vida.
Eu vi, já vivi tudo isso que eu tô contando na minha pele. Entendeu? É verdade tudo que eu tô contando. Não tem uma falha sequer. Se você não estiver acreditando, faz prova da minha vida com Deus. Pergunta, Senhor, tudo que essa mulher tá falando é verdade ou é mentira? É verdade, gente. E isso acontece em muito lugar. Então vigia. E eu não morava nem onde eu moro hoje. Por isso você tem que vigiar, minha irmã e meu irmão. Vigia do que fala, do que sai da tua boca para fora. Pensando que está falando para uma pessoa e Deus está vendo. Deus não se alegra com a maldade que você faz contra a vida do irmão, não. Deus se alegra como você desce ao joelho, como você chama o irmão, se senta com ele e conversa com ele. Irmão, ô irmã, está acontecendo isso e isso. Eu queria que você me respondesse, chamasse a outra pessoa e botasse na frente. Irmão, por que você está falando isso e isso dessa irmã? Irmão, me explica o que está acontecendo, porque eu quero vocês se abraçando, eu quero vocês unidos, não um levantando calúnia através do outro. Aí sim, Jesus, ele se alegra. Ele vai dizer, realmente, aqui nós estamos precisando ouvir isso, da palavra de Deus. Aí Deus se alegra, e Deus fica alegre, satisfeito com isso. Porque não adianta eu chegar aqui e falar de uma pessoa e na hora a pessoa vai lá, acaba com teu nome e tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo ok. Falou? Tá tudo bem, já passou a mãozinha ali, não. É, realmente, aquela pessoa ali tá de escanteio, tá? De escanteio, vai pra lá. É aqui mesmo, vamos ficar bem aqui sim. Ei, João, fica aqui, João, viu? O José ali, ó. Ah, mas, irmã, o José ali. Sai um falador, um fofoqueiro. Não fala nada que José, né? Bora chutar ele, deixa ele pra lá, reservado pra lá. Aí todos que chegando, ó, o José ali, ó. Presta atenção, não dá atenção àquele José ali não, viu? Dá atenção ao João, viu? Porque o João é bom, viu? O João é bom, o João fala direito, o João sabe ler, o João sabe escrever. O João é gente boa, viu? Presta atenção, obedeça, irmão. Vamos dar atenção aqui ao João. O José, você, bom, é falador da vida dos outros. Presta atenção, vigia com José. Foi assim que fizeram com José, não? E pegaram ele e jogaram dentro do poço? E venderam ele como escravo? Foi assim que fizeram com José. Presta atenção, essa palavra é da Bíblia. Viu? Pegaram o José, o próprio dele mesmo, os irmãos dele, jogaram ele dentro do poço, tiraram e venderam como escravo. E mataram um carneiro, um cabrito, tiraram o sangue do cabrito e disseram pro pai do José que o bicho tinha comido José. E tinha melado a túnica de José com sangue. Não foi isso que fizeram com José? E o pai do José foi sofrer. Sofreu demais aquele homem por causa do filho dele. E os próprios irmãos dele envolvidos no que fizeram com José por causa do sonho de José. Entendeu agora onde eu quis chegar? Pois é. Então vigia, minha gente, pelo amor de Deus. Presta atenção. Dá um lugar à palavra do Senhor. A palavra de Deus. Porque como você está vigiando, você está vendo o inimigo. Como você perde o equilíbrio, você não começa a vigiar, você enxerga a maldade em todo mundo. Mas você não enxerga que tem um joio misturado com trigo. Que não quer ver o outro para frente, mas quer ver o outro afundar. Então vamos vigiar mais, vamos prestar mais atenção, vamos ouvir mais a palavra de Deus. Principalmente no dia que tem um estudo bíblico. Ouve mais as palavras. Obedeça a palavra. Como o seu pastor, sua pastora estiver pregando a palavra, chegue na sua casa, abre sua Bíblia, não bota ela jogada não. Vai ler a Bíblia, porque você deixa a Bíblia cheia de poeira. E você não busca a palavra, você não tem conhecimento da palavra.
Mas se você buscar a palavra, você vai ver que Jesus tem falado a verdade. No coração do homem, no coração da mulher. Porque ele deixou o homem e a mulher para pegar, para levar a palavra aos 4 cantos do mundo. E é com mentira, não é com a verdade. Porque está escrito em João, a verdade. Conhecerá a verdade e a verdade nos libertará. E como nós conhecemos a verdade, nós temos que se libertar da mentira, da falsidade. Porque falsidade não é com Deus. Como é que lá em João está escrito? Conhecerá a verdade e a verdade nos libertará. E você continua na mentira. Eu vou mentir mais um pouquinho, porque não faz mal. Ninguém tá vendo, né? Bora lá, irmão. Irmã. Bora mentir mais um pouquinho aqui, irmã. Falar mal da vida da outra irmã. Coitada da outra irmã, tá até em casa lendo a Bíblia, então até dormindo, coitada. Ou várias tribulações na cabeça com o marido, com o filho, com o neto, com o bisneto. E muitas vezes a outra irmã mete o pau na outra coitada da irmã. É mesmo, irmã. Pô, bora falar pro nosso pastor. Bora falar pra nossa pastora que ela precisa saber que a irmã é desse jeito mesmo. E aí mete o pau na coitada da irmã. A irmã não tá sabendo de nada. Como chega na igreja, então todo mundo de cara virada. Ninguém sabe nem por qual motivo é. E as irmãs é para um lado, é para outro. E a outra irmã começa a... Nossa, o que tá acontecendo? Tem um clima tão pesado dentro da casa de Deus mesmo. Esse clima dentro da casa do Senhor. Aí fica um clima pesado. Todo mundo sentindo na pele, porque já acabou com o nome daquela irmã, daquele irmão. O irmão talvez está trabalhando, talvez é gente, talvez é fazendo alguma coisa, talvez até varrendo uma rua, ou talvez trabalhando no restaurante, e o coitado tá o nome apanhando. E como você tem tempo para isso, você está perdendo a oportunidade de estar com o nosso Deus. Fazer como Ana e Maria, dar a melhor oportunidade para Deus. É de estar bem pertinho dele. É nesse tempo que você pensa de falar mal da irmã, não fale não. Você pensa de falar mal do irmão, não fale não. Vai pro joelho, vai para a Bíblia. Pede uma sabedoria ao Senhor. Eu tenho certeza que ele vai dar. Não tem nada melhor de que você pedir uma sabedoria ao Senhor. Conhecimento, instrução e sabedoria. Porque aí você pode até dizer, irmã, não tem nada melhor, irmã, de que você ler, a Bíblia. Irmã, a Bíblia tem cada palavra bonita que você alegra seu coração. Eu gosto, irmã, de ler a Bíblia, viu? Isso aqui, gente, não serve só para quem está dentro da igreja, não, gente. Serve para quem está fora da igreja também. Tá bom? Porque eu, muitas vezes, no meio dos meus mesmo, eu já tenho pegado crente de Araque. Essa mulher não é crente. Tá assistindo o vídeo fulano ali. Ela não é crente, não. Dentro dos meus mesmo, eu já tenho ouvido isso já. Tá, como chega no lugar, a pessoa tá assistindo meu vídeo. Minha irmã tá assistindo o vídeo assim. Não é crente, não. Crente de Araque. Mas essa crente de Araque aqui, gente, olha, deve 24 horas aqui na Bíblia. E a leitura é bem pouquinha. Mas eu tô a Bíblia. Como eu tô de manhã, tô no meu quarto orando a Bíblia. Orando, buscando o Senhor, a Bíblia. Como dá 10 horas, tô na Bíblia. Como depois do almoço, eu tô na Bíblia. Como dá 3 horas, tô na Bíblia. Como dá de noite, tô na Bíblia. Como dá 12 horas, tô na Bíblia. Minha leitura é bem pouquinha. Para mim ler a Bíblia, não preciso ler ela toda. Não preciso, como tem, eu leio a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Todo dia é um versículo. Todo dia 2, 3 versículos eu leio da Bíblia. Até muito mais. O importante é você ler ela todos os dias. E não falhar. E buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Entendeu? E eu passei isso, de hoje. De muito tempo. Gente, eu cheguei no tempo que eu morava pra fora, eu não sabia ler nada. Nenhum versículo, você botasse uma palavra de Deus, que tá bem aqui, ó. O Senhor virou o cativeiro de Jó, que orava pelos seus inimigos. E o Senhor acrescentou dobro a tudo quanto Jó tinha.
possuir. Então virá ele todos os seus irmãos e toda a sua irmã e todos quanto em te conheceres, e comeram com ele o pão em sua casa, e condenaram ele, olha, ó, condenaram Jó. Os que mesmo que comia com ele, bebia com ele, eles condenaram Jó. Viraram as costas para Jó. Mas Jó não virou as costas para Jesus, não. Ele continuou firme. Com todas as lepras que ele tinha, ele continuou firme. Né? Olha o que a palavra diz. A mesma história que eu contei para vocês. Mas isso aqui que é a palavra. É no 10, e no 11 e no 12. Sobre Jó. Os que comia com Jó. Bebia com Jó. Vivia com Jó. Viraram as costas para o Jó. E caluniaram Jó. E mandaram Jó abandonar o nosso Deus. Igual a mulher de Jó fez. Abandona esse Deus e morre, Jó. Mas não foi assim. E ele disse para ela: cala, mulher, tá ficando louca. Olha só o que Jó falou para ela. E se fosse um, já brigava contigo e já dizia um monte de coisa e já saía te caluniando. Mas Jó não fez isso, não. O Jó foi de joelho. O Jó sofreu calado. O Jó gemia, o Jó chorava. Mas ele nunca desejou mal a ninguém e nunca abandonou o Deus que ele sabia que é o nosso Deus. E eles consolaram. E acerca de todo o mal que o Senhor, ele havia enviado cada um deles. E ele deu uma porções de dinheiro e um pedaço de ouro. E assim abençoou ao Senhor últimos e estado de Jó. Mas o que? O primeiro, pois, Deus deu muito mais do que o Jó perdeu. Deus deu muito mais do que o Jó perdeu. O Jó perdeu tudo. E Deus retribuiu com muito mais. Os bens do Jó multiplicou. Porque ele não abandonou nosso Deus por nada. Ele continuou firme. E é assim que nós temos que fazer. Nós, servo de Deus, serva de Deus vivo, santíssimo. Nós temos que fazer isso. E levar a palavra aos 4 cantos do mundo. Pregar para aquelas pessoas que não conhecem. Porque tem muita alma sedenta que precisa conhecer o nosso Deus. E nós, servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, vamos mudar mais. Vamos dar mais atenção à palavra, se encher mais da palavra para poder levar para aquela pessoa que está sofrendo, está passando problema sério no casamento, em casa, com família, para poder dar a mão, abraçar e ajudar em oração. Não apontar o dedo, mas sim orar por aquela pessoa de verdade. E se for preciso, fazer visita, conhecer, ir na casa daquela pessoa, chamar a família daquela pessoa para servir a Deus. Porque Deus se alegra de gente assim, ativo, que mostra que na frente e por detrás é uma coisa, mas na frente tem que ser tanto na frente como por detrás. Tem que ser a mesma pessoa. Não é virar as costas para aquela pessoa, não. É abraçar a causa daquela pessoa e ajudar. É assim que nosso Deus quer. Cada um de nós que prega a palavra, que ouve a palavra, que fala da palavra de Deus, Deus quer mudança. Deus quer mudança. Deus não quer falsidade, hipocrisia, não. Deus quer mudança. E é só a mudança pode recuperar tudo que a gente perde. Porque se não for a mudança, não tem como. E como você desce ao pó. E como você dá lugar à palavra de Deus, que ela entra como duas espadas de gume. Ela entra e trava dentro do teu coração. E aquela palavra, ela penetra e ela quer sair da tua boca para falar do amor de Cristo. Da atenção que nosso Deus tem conosco.
da palavra que nosso Deus deixou na Bíblia Sagrada para levar aos 4 cantos do mundo para ganhar alma para Ele. A palavra dele, Ele fala, levar de graça e trazer de graça, orar de graça e fazer de graça, sem querer nada. É a palavra do Senhor. Ela fala isso. Entendeu? E essa palavra, ela é linda. E essa palavra nós temos que pegar cada dia mais, porque ela limpa nosso coração. Ela limpa nossas vestes. E nós temos que vestir, como está escrito em Apocalipse, roupas brancas, limpa, com nem um pingo de mancha. Como nós entramos na casa do Senhor, conhecemos a verdade, nós temos que andar com a verdade, não com a mentira. Porque a verdade, ela liberta, ela cura e ela abre porta. Como está fechada, muitas vezes se passa por tanta necessidade no mundo. Mas se você se ajoelhar e você orar, buscar o Senhor, você vai encontrar o teu socorro, o teu refúgio. Ah, o meu refúgio é Jesus. Mas não busca. Ah, Maria, por que tu fala tudo isso? É porque eu conheço gente que diz que não precisa estar na igreja para me ser crente, não. Eu sei orar, eu sei ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Não precisa estar lá dentro da igreja perdendo tempo com aqueles crentes, não. Já acho que eu vou fazer no meio daqueles crentes. Eu tenho palavra para falar. Eu tenho testemunho para falar. Eu sou testemunha viva. Entendeu agora? E Deus disse que até o diabo conhece a palavra de frente para trás, de trás para frente. Só faz não obedecer. Porque se ele obedecesse, nosso Senhor Jesus Cristo não tinha jogado ele lá de cima para baixo. Viu? Não adianta você pregar uma palavra de Deus, levar uma palavra de Deus para uma pessoa, chega lá a pessoa e diz assim, preciso ler essa Bíblia não. Eu sei ler essa Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Deus diz assim, até o diabo conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Só não faz é obedecer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, amado Rei da Glória. Essa é a palavra do Senhor. E se você não estiver acreditando, pode fazer prova dessa palavra na minha vida. Essa mulher tem cara de mentirosa. Pode ir lá pro joelho orar e perguntar ao Senhor, Senhor, essa mulher é mentirosa. Oh, Jesus, Ele vai te mostrar. Oh, Deus, porque eu só tô aqui por causa dele. Sou um milagre vivo dele. Esse milagre é o Senhor. Vê aquele cego. Jesus, Jesus. Não, Davi tem misericórdia de mim. Oh, Jesus. E Jesus perguntou o que ele queria. Que ele fizesse só que eu veja. Pois vai, não peque mais. Entendeu? Assim Jesus fez com Madalena. Como tinha muitos ali, ó. Eu nem ia falar não, gente, porque eu passo um bocado de dia sem falar. Jesus está me usando aqui, ó. Como tinha muitos ali para predejar Madalena. Tudo armado com pedra na mão para jogar pedra na Madalena. Porque a Madalena era o quê? Uma prostituta. Tava ali, queria predejar Madalena de qualquer maneira. E Jesus só fez se abaixar. E começou a fazer assim, ó. Aí, ó. Vai. Aí ele vem e vai. E ali tudinho. Tá rodeando tudinho e a Madalena lá. Aí Jesus levantou a cabeça e olhou pra eles. E aí, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Falou desse jeito. Tira a primeira pedra quem não tem esse pecado. Ninguém tirou a pedra. Ninguém tirou pedra. Porque tinha pecado. Foram tudo embora. Mas Jesus, ele continua ali. Aí como ele se levantou, e aí, mulher? Alguém tirou a primeira pedra? Assim não. Pois vai, não peque mais. Né? Foi assim que ele falou, não? Pois é, vai, não peque mais. E ela foi que ficou lá de Jesus. Deu a vida por ele. Eu também. Essa mulherzinha bem aqui, que ninguém dá nada por ela. Ninguém dá nada por mim. Ninguém acredita no que eu falo. Ninguém dá nada por mim. Mas eu tô com Maria.
tô com Maria. Eu dou lugar para meu Deus. Eu me sento, deixo minha casa, se for preciso, toda suja ali. Tudo suja, vai. Fica suja a casa aí. Diz que tem que ser limpa. Ah, sim, na hora que der vontade de fazer limpeza, eu vou, viu? Vai lá. Primeiramente eu vou aqui, ó. Vou aqui. É para passar o dia todo, Senhor? É. Vou aqui, Senhor. Ó, Deus, fala comigo, Senhor. Aqui. Eu, Senhor, não sei ler não, viu? Tá mostrando aqui o que é para me falar, o que é para me fazer. Me mostra aí, Deus. Porque eu não sei, Senhor. Eu sou, né? Não sei ler, não sei nada. Me mostrando aqui onde é que eu tô errado, o que é que eu tô fazendo, que o Senhor não tá se alegrando. Me mostra na Bíblia onde é. Eu vou me corrigir, Senhor. Eu vou me ajeitar. Porque eu não quero ser qualquer um, eu quero ser diferente, Senhor. Se eu quero fazer a diferença, eu tenho que fazer por dentro de mim. É assim que eu falo pra ele. Todos os dias da minha vida. E fico. E porque eu não tenho uma palavra pra mim, eu não paro de ler. Eu não paro de buscar. Aí como eu recebo uma palavra meio que bate dentro do meu coração, tive que receber a palavra que eu tava precisando. Recebi a palavra. E essa palavra deixa vocês. Receba e tome posse dessa palavra. Receba e tome posse dessa palavra. E comece a observar tudo que eu falei. Que você for buscar no joelho, você for orar, você for buscar na palavra, vocês vão ver que tudo que eu falei é verdade. Não escapou nenhuma. Aí depois eu vou ler mais um pouco da palavra para vocês. Entendeu? Tudo é verdade. É a palavra. Eu não estou buscando outra coisa se não for a palavra de Deus. Estou levando a palavra para vocês que não conhecem, muitas vezes conhecem, muitas vezes tem afastado da casa de Deus, muitas vezes está passando por isso também, muitas vezes tem alguém querendo te levar, mas tu não quer ir, ficou revoltado, coração amargurado, duro, não amolece o coração, lembrando de tudo que aconteceu contigo, que fizeram contigo dentro da casa de Deus, deve ter saído, não sei por qual foi o motivo, só você também não sabe, eu também não sei, né? Só você deve saber aí, mas deve estar passando uma tribulação muito grande. Então, se você está passando tudo isso, meu irmão ou minha irmã, o que eu passei na minha pele, não deixe de ir para a casa de Deus. Não deixe, continue. Eu não deixei. Eu continuei indo. Eu continuei indo para a casa de Deus. Me mudei, estou em outro lugar, saí do lugar que eu estava, estou em outro lugar. Mas eu nunca deixei para a casa do Senhor, eu continuei indo. Não é porque uma pessoa te machuca que você não deve ir para a casa do Senhor. Ah, mas eu fui tão ferida, Maria. Eu fui tão ferida. Eu vi muita gente falando isso já. Fui tão ferida por o meu pastor, para a minha pastora, por os irmãos, para minhas irmãs dentro da igreja. Então eu não quero mais ir para a igreja. Não quero. Não faça isso. Continue indo. Procure outra igreja. Vá se congregar. Entendeu? Peça perdão. Porque o perdão é o necessário para você poder passar para frente. Se ele não perdoar você, Deus perdoa. Porque Deus deu o seu coração. Mas não saia da casa de Deus. Procure uma igreja, se congregue. E não guarde essa mágoa, esse rancor dentro do teu coração. Porque isso só faz mal a você mesmo, mulher, homem de Deus. Procura uma igreja. Entendeu? E vai viver tua vida. É o que eu deixo para você aqui, essa palavra. Tome posse dessa palavra. Se enche dessa palavra. Ela é verdadeira. Ela é amor. Ela é paz. Entendeu? É luz para o nosso coração. Serve até para mim. Eu também preciso muito dessas palavras. Entendeu? Então é isso. Vamos se encher mais da Bíblia, da palavra de Deus, do amor de Cristo. E vamos pregar essa palavra. E vamos levar essa palavra aos 4 cantos do mundo. Porque tem muita gente que fica triste e não quer mais voltar para a casa de Deus. Mas não faça isso. Continue firme, continue indo para frente. E aqui eu deixo e tomo posse dessa palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louro, louro.